Queridos irmãos e queridas irmãs aqui no santuário, os que acompanham pela radiodifusora e todos também que acompanham a transmissão pelas nossas redes sociais. Durante todo o tempo do advento que nós estamos hoje vivendo, o último domingo, a poucas horas da celebração do nascimento de Jesus, nós fizemos um pedido, que Ele escolha o nosso coração para ser a sua manjedoura neste ano. Mais uma vez, fique conosco, permaneça na nossa vida, converta-nos, ilumine os nossos passos e nos ajude a caminhar na estrada que nos leva ao céu. E hoje nós temos, portanto, o mesmo desejo. E a palavra de Deus, mais uma vez, ela vem através das proclamações que escutamos hoje, iluminar a nossa vida, nos mostrando os caminhos que nós devemos percorrer para alcançar a presença de Jesus conosco, até um dia nos chegarmos no céu. O primeiro ensinamento está através do profeta Miqueias, na primeira leitura, quando ele fala de Belém, uma das menores aldeias da região de Judá. Foi aquele local que Deus escolheu para que chegasse ao mundo o Salvador, seu Filho Jesus. Aí nós aprendemos, meus irmãos, que é no caminho da simplicidade de cada dia que nós nos tornamos uma Belém, ou seja, um local onde Deus quer permanecer, um local onde Deus quer nascer e, consequentemente, ficar conosco. Nós não podemos desejar que a nossa vida seja Jerusalém, porque Jerusalém foi o lugar da condenação de Jesus. Desejamos que seja Belém, escolhendo a simplicidade de vida para podermos ter a presença do Senhor e nosso Salvador. Quando a gente tem uma grande árvore, eu disse isso nas missas de ontem, quando a gente tem uma grande árvore plantada perto da nossa casa, de vez em quando a gente poda, porque ela pode atrapalhar os fios da energia, e nessas tempestades, nos ventos fortes, ela pode se desprender da terra e cair sobre a nossa casa, prejudicar a nossa casa, prejudicar a nossa vida, prejudicar a vida da família. Você poda. Ao podar, a árvore sente. Às vezes ela fica meio entristecida, como a gente diz, outras vezes a seiva que ela possui escorre como se ela estivesse chorando, mas passa um tempo, as folhas retornam e você fica atento para poder mais adiante, se for preciso, podar de novo. A nossa vida precisa ser assim. Sabe, meus irmãos, às vezes a gente se sente mais do que os outros. Quando a gente anda muito com o pescoço erguido, não é que nós estamos com problema de coluna e fazendo uma readaptação. Muitas vezes a gente anda com o pescoço erguido porque a gente demonstra nessa atitude também que nós nos sentimos mais do que os outros. E não olhamos para o chão, e aí a gente tropeça, cai e machuca. Se a gente olhasse mais direto, até vendo o chão, a gente cairia menos, porque nos desviaríamos dos caminhos errados. Quando a gente não poda
algumas coisas dentro da nossa vida, a vida se encarrega de podar, e Deus também. Por isso que às vezes a gente diz assim: nossa, não deu certo isso, eu não alcanço aquilo outro, parece que tudo acontece comigo, eu passo tantos apertos, tantas dificuldades. Por que será? Deus não está contra você, mas Deus está iluminando as trevas que você está vivendo, porque você criou, através daquilo que você estuda, do seu bom emprego, do seu salário, dos seus amigos, da sua família, da casa onde você mora, do carro que você tem, você construiu um castelo. Mas esse castelo, onde está a raiz dele? E às vezes você esqueceu de fazer a raiz, porque é na raiz que a gente consegue escolher o caminho verdadeiro para depois construir na humildade e simplicidade a nossa vida. Então nós precisamos ser Belém, porque Deus escolheu a simplicidade, a pequenez de Belém para poder iluminar o mundo com a vinda do Salvador. Salvador, que é Jesus, que nós escutamos na segunda leitura, que vem e se oferece uma vez por todas, para poder oferecer ao mundo, no seu sacrifício da cruz e ressurreição, a nossa salvação. Jesus foi chamado de rei, e diante do seu julgamento, um dos questionamentos que lhe fizeram: você é rei? Ele não dizia que era rei, mas ele era o rei do mundo, como é o nosso rei. Mas ele não usou desse poder para se sentir superior a todos. Por isso que ele deu o exemplo da cruz que ele carregou, para nos ensinar a cada dia a gente também carregar a cruz. Nós não podemos ter a vaidade pessoal. Você pode ter a vaidade externa, mas você não pode ter vaidade dentro da alma. Ah, minha família é perfeita. Calma. Ainda estão todos te obedecendo. Amanhã eles vão se casar. Como será esse casamento? Aparentemente parece que será bonito, mas pode ser uma porcaria. Dos maus tratos, da dificuldade deles. Minha família é perfeita. Sim, que bom. Mas tenha calma, porque as doenças podem chegar. A doença não chega só na porta do vizinho, entra na nossa também. A morte de uma pessoa da nossa família pode acontecer. E aí? Onde ficou a perfeição? Só Deus é perfeito. E Ele é que nos sustenta quando nós o reconhecemos como o Senhor da nossa vida. Nós sempre precisamos ficar atentos. Por quê? Porque Jesus veio à terra para nos mostrar, com a sua própria vida, o caminho do Calvário. Se Ele não passasse pelo caminho do Calvário, Ele não ofereceria a nós, cumprindo a vontade do Pai, a salvação que nós esperamos e desejamos alcançar todos os dias, em todas as horas. Nós às vezes ficamos encantados com o presépio e esquecemos a cruz do mesmo Jesus. Mas para encontrar a vida plena, nós experimentamos o presépio, devemos passar pela cruz para entrar na vida eterna. E um terceiro exemplo de reflexão, para que o menino Jesus nos escolha e fique dentro do nosso coração,
ficando dentro da nossa vida, da vida da nossa família, nos nossos trabalhos, nos nossos negócios, e nos tornando simples e humildes de pensamento, de coração e de atitudes, nós encontramos Maria, a escolhida por Deus, para trazer ao mundo Jesus. A circunstância em que Maria se encontrava era de uma pessoa muito simples, muito humilde, e ela questiona o anjo. Ao mesmo tempo ela está então questionando aquele que enviou o anjo para lhe anunciar o nascimento de Jesus através do seu útero. Ela questiona: como que eu posso ficar grávida se eu não sou casada? Eu sou apenas prometida em casamento. E ali foi um obstáculo naquele momento, porque as moças naquela época que ficassem grávidas antes do casamento, elas eram levadas à praça pública e apedrejadas. Como que eu posso ser mãe se eu não conheço homem algum? Não é no evangelho de hoje que isso disse, mas dessa semana nos foi recordado, preparando o quarto domingo que hoje estamos vivendo, e o anjo diz: não temas, Maria, é graça de Deus, você é agraciada por Deus, você é cheia de graça. E Maria foi entendendo aquilo que estava acontecendo, e ela responde: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Qual o ensinamento, em primeiro lugar, que a gente colhe deste terceiro exemplo? Primeiro, você às vezes até questiona as coisas que acontecem na sua vida, os dissabores, as tristezas, você pode questionar, mas você precisa sempre dizer: Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade, segundo a tua palavra, porque Deus não erra. Deus não erra. Deus é o nosso Pai, é o bom pastor, que quer ir ao encontro da ovelha que se perde, para trazê-la para perto de si. E nós às vezes somos esta ovelha perdida no caminho da vida. Então Ele vem também dizer para nós: não tenha medo, eu sou o seu Senhor, eu sou o seu pastor, eu que estou conduzindo a sua vida. Acredita. Maria nos ensina a acreditar na vontade de Deus, no desejo de Deus, no plano de Deus. Ela teve uma atitude tão bonita, porque diante do anúncio de que ela seria mãe do Salvador, e logo que ela aceita, o anjo diz: Maria, a sua prima Isabel, idosa, estéril, está grávida. Na mesma condição que você, ela está esperando um filho. De Isabel nasceria João Batista, o precursor, aquele que preparou o caminho do coração das pessoas e nos prepara para o nascimento do Senhor e a permanência dele dentro de nós. Maria tomou conhecimento, e mesmo estando frágil por tudo aquilo que estava lhe acontecendo, o que ela fez? O Evangelho diz que ela saiu apressadamente, ou seja, rapidinho, para ir até a casa de sua prima Isabel para ajudá-la. Ela era idosa, já estava no 6º mês da gravidez. Maria estava começando a sua caminhada para esperar o nascimento de Jesus. Ela atravessa as montanhas, e uma não morava vizinha da outra, não, morava muito longe, em outro local. E aí o que acontece? Maria chega até a casa de Isabel, mas para chegar até lá ela atravessa as montanhas, e as montanhas na Bíblia têm 2 significados. Primeiro, a escuridão que as montanhas provocam,
por onde as pessoas passam, é uma oportunidade para os animais ferozes atacarem e assim também os ladrões atacarem aqueles que passam, porque ali fica escuro. Maria não teve medo. Ela foi ao encontro de Isabel. Servir era mais importante do que pensar nos perigos que ela poderia correr. Ela correu. E as montanhas também têm outro significado. Diversas passagens da Sagrada Escritura nos mostram que nas montanhas as pessoas que queriam encontrar-se com Deus iam ao topo da montanha. Jesus também fazia isso. Encontrava-se melhor com Deus. Maria foi e serviu. Mas outra atitude que a gente aprende: nossa vida tem seus perigos, mas nós devemos sempre ter um coração que serve, que ama, que ajuda, como Maria fez. E olha que bonito, quando Maria chega na porta da casa de Isabel, ela entra, ou seja, ela entra na vida de Zacarias e de Isabel, e ela não disse: eu estou grávida, prima Isabel. Não. Isabel reconheceu que Maria trazia dentro de si o Salvador. E por isso disse: você é bem-aventurada. O menino estremeceu de alegria no meu ventre, Isabel fala. Olha que bonito, meus irmãos, serve muito para todos nós que estamos aqui no santuário, nesta manhã de domingo, e para todos aqueles que me escutam nesse momento através da radiodifusora e também pelas redes sociais. Quando nós temos Deus dentro de nós, morando em nós, nós não precisamos falar que eu tenho Deus. A minha presença, as minhas atitudes revelam aos outros se tenho ou não tenho Deus dentro de mim. É na prática de cada dia, é na convivência de cada dia que a gente revela se temos ou não a presença de Deus iluminando e conduzindo a nossa vida. Encerro a homilia dizendo: quantas montanhas nós já tivemos que atravessar, quantos perigos nós já enfrentamos, quantos dissabores nós tivemos até hoje. Não existe, meus irmãos, nenhuma vida apenas alegre e vitoriosa. Mas todos nós temos alegrias e tristezas, temos vitórias e temos derrotas. Todos nós. Nós somos como uma vela, que enquanto não se acende, ela está bonita inteira. Quando acende, ela vai se consumindo, ela vai diminuindo para poder iluminar. Ela não fica parada, ela vai terminando. A vida é assim. A vida acende essa lâmpada, onde eu vou percebendo as minhas misérias, as minhas dificuldades, as minhas lutas. E na graça do Senhor, como Maria, eu vou encontrar a paz e o verdadeiro sentido da vida. Portanto, quando passarmos por alguma tempestade, quando passarmos por algumas montanhas, nós vamos encontrar a escuridão. A escuridão significando tudo que nos tira a alegria, a paz. Tudo que nos fere, que tenta e consegue de algum modo nos fazer sofrer. Muitos nãos a gente encontra na vida, mas eu não posso nunca desanimar. Eu tenho que ser
como Maria, confiar. Porque escutem e guardem isso que eu vou dizer agora. A luz de Deus brilha na escuridão que a gente se encontra. Por isso que a gente é vitorioso também. Pois nos momentos escuros da vida, nós encontramos a luz de Deus nos fortalecendo e nos conduzindo na caminhada da vida até o céu. Professemos nossa fé. Creio em Deus